Bem-vindos a mais uma mesa da semana de recepção dos calouros de Letras, Artes e Mediação Cultural desse ano de 2021. Nessa oportunidade, a gente tem o imenso prazer de convidar a professora Cleusa Gomes. Obrigada, professora, pela aceitar o convite de dialogar com a gente, né, inserindo os calouros nessa gama de estudos de gênero que a gente pode desenvolver na UNILA, né, que é tão necessário. E a professora Cleusa Gomes é coordenadora do curso de História América Latina, é coordenadora do Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina e Caribe, e nessa oportunidade ela nos vai compartilhar sobre um pouco mais do que é o gênero e diversidade na América Latina. Eu passo a palavra agora à professora. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todas e todos, ou a todos. Tem uma discussão sobre esses pronomes neutros, mas nós não vamos fazer agora, né, essa discussão. Mas eu agradeço imensamente ao convite feito pelo curso de Arte e Mediação Cultural, um curso diferenciado na UNILA. Agradeço o convite especialmente porque veio das estudantes. Agradeço a Val, que já foi que já esteve nas minhas disciplinas, foi uma aluna singular, diria assim, singular, todos os sentidos. E agradeço, enfim, a toda essa organização dos estudantes. Gostaria de dizer que isso realmente faz a diferença. Me sinto lisonjeada de falar sobre esse trabalho dentro da universidade, dentro da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Vou falar rapidamente, mas bem rápido, sobre a minha trajetória dentro da universidade. Eu cheguei na UNILA em 2011, diretamente para o curso de História América Latina, bacharelado, junto com o professor Paulo e o professor Gerson. Na época, já entrando na nossa temática, na época nós estávamos organizando os PCCs dos cursos, e de antemão eu tive a ideia e fui bem recebida também pelo corpo de professores para já naquele momento inserir no PCC uma disciplina obrigatória voltada para a questão da história e gênero na América Latina. Desde então, eu venho sendo a professora titular dessa disciplina, venho trabalhando com os nossos estudantes e as nossas estudantes, e ela é obrigatória, todos têm que passar por essa disciplina. Depois, essa disciplina também foi para o curso, que também foi, na época, pensado por nós, professor Paulo, eu e o professor Jorge Ledesma, atual diretor do Instituto. Nós também colocamos essa disciplina na licenciatura. Depois teve mudanças, hoje se chama Gênero e Diversidade na História da América Latina, mas, enfim, continua a mesma proposta. Agora, vou falar depois mais no final sobre isso, porque eu estou preparando esse curso. Agora, também nós temos uma especialização do curso de licenciatura, onde tem vários professores de licenciatura, e eu também estou oferecendo uma disciplina que se chama Gênero e Diversidade no Ensino de História na América Latina, onde eu pretendo fazer um levantamento dessa discussão dentro da área de educação e na área de ensino. Tá? E aí eu quero falar, inclusive, um pouco sobre isso. Desde então, eu venho trabalhando essa temática dentro da universidade. Em 2018, eu fui chamada, na época, pela reitoria, e em reconhecimento ao trabalho que eu já faço dentro da universidade de acolhimento, de levantamento dessa problemática, foi instituído pelo Instituto Mercosul de Estudos Avançados o Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina e Caribe. Esse observatório pretende
trabalhar com todas as temáticas, na verdade, pretende monitorar as políticas públicas voltadas para a questão do gênero, da problemática do gênero e da diversidade na América Latina e Caribe, incluindo aí a rede de apoio, as redes que trabalham com essa temática da violência de gênero na região, não somente em Foz do Iguaçu, mas também em toda a região, principalmente na região de fronteira, pegando a Cidade Leste e Porto Iguaçu, mas também se estender para a América Latina e, ao mesmo tempo, também conectar essas entidades que fazem parte e que trabalham com essas temáticas dentro da universidade, fora da universidade, na sociedade civil e na sociedade, nos movimentos populares e na sociedade organizada. Na ocasião, eu chamei todas as entidades para participar e hoje, atualmente, nós temos um projeto vinculado à PROEX, que é um projeto de extensão do Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina, e nós estamos fazendo uma chamada pública para fazer, nesse momento, inclusive, está aberta essas inscrições, e nós estamos fazendo uma chamada pública de seleção das pesquisadoras que queiram trabalhar em cima do levantamento de dados da violência de gênero na região de fronteira. Tá? Esse edital fica aberto até dia 19 de abril, porque nós queremos atingir o máximo de pessoas possíveis, sobretudo pessoas que têm já trabalho nessa temática, que têm interesse de fazer esse levantamento. Está aberto, tem inclusive política afirmativa para a seleção, inclusive focando a questão de gênero também. Então, nós temos aí vagas destinadas às pessoas trans, às pessoas travestis, à comunidade LGBT, já pensando que são as que estão atingidas, mas que também têm trabalho sobre essa questão, porque interessa e afeta diretamente no dia a dia. É o primeiro mapa levantado na região de forma mais organizada. Nós temos várias entidades participando, inclusive o Ministério de la Mujer do Paraguai, nós temos a Glória, que está junto conosco. E eu já aproveito esse espaço também para solicitar quem tem interesse, que vá para as redes sociais, que entre no Instagram do Observatório de Gênero, que procure na PROEX, que está aberta a chamada pública. Tá? O Observatório também cadastrou isso como projeto de pesquisa, se contempla todas as pessoas, a rede, os professores, as professoras, o sindicato e as alunas voluntárias. Nós temos várias alunas voluntárias que trabalham nesse projeto de todos os cursos da universidade. Temos também o apoio e, ao mesmo tempo, também trabalha junto conosco nos dois projetos de pesquisa e de extensão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um núcleo de pesquisa também vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a professora Patrícia Farias e a professora Ludmila Fontenelle. Esse seria o trabalho hoje dentro do observatório. Tá? Também, na época, em 2017, quando eu assumi, junto com o professor Gerson Ledesma, a direção do Instituto, ainda como pró-tempore, tá? E eu era vice, na época, vice-diretora, eu fui chamada pela direção colegiada do Instituto, Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História, para coordenar um projeto chamado Encontros pela Diversidade. Que era a professora Meg Rayar, a primeira travesti negra a virar doutora no país, tardiamente, né? Veio, inclusive, abrir esse projeto em 2017, e era um projeto que pretendia fazer um diálogo entre universidade e comunidade no combate à xenofobia, à lesbofobia,
a transfobia, a LGBTfobia, enfim, a todas essas discriminações de gênero que são comuns, infelizmente, tanto no meio acadêmico quanto fora do meio acadêmico, porque isso tem a ver com uma postura cultural do patriarcalismo. Nós trabalhávamos com formações, então a proposta do projeto era, digamos assim, oferecer formação para as lideranças dos movimentos que trabalhavam com essa temática, para que essas pessoas pudessem ser replicadoras nas suas instituições e levar essa temática para dentro das instituições. Na época, se somaram a nós 22 instituições. Eu coordenei esse projeto inicialmente com a professora Lívia Morales, depois com a professora Alessandra Carrijo, do curso de enfermagem da UniOeste, até 2019. 2019, nessa época, nós tivemos várias formações, também com a professora Meg, com as instituições, depois nós tivemos uma formação muito importante com a Suane Soares, do Rio de Janeiro, sobre a questão do lesbocídio. Na época tinha a Gabriela Leite, que era a nossa bolsista, e ela é lésbica, e houve essa proposta de trabalhar isso dentro da universidade. No primeiro dia foi voltado para a comunidade interna e no outro dia para as instituições. A própria Unila, na época, se vocês tiverem interesse, a própria Unila fez uma charla, como nós chamamos. Eu entrevistei a professora Suane Soares, a professora Suane Soares, com outras professoras da UFRJ, produziram o primeiro dossiê sobre lesbocídio no Brasil. Tá? Então, realmente muito importante. É a primeira vez que se trabalha com essa temática, pensando que as mulheres que são lésbicas, elas não se suicidam, elas são forçadas ao suicídio, uma vez que a própria sociedade estabelece aí um processo de discriminação, estabelece um processo de adoecimento dessa comunidade. A Unila estava passando por muitos problemas dessa ordem, então nós puxamos essa discussão e realmente foi belíssimo, muito bonito. E aí eu precisava me dedicar a outros projetos, tanto com meus orientandos, quanto com o próprio curso, quanto com o observatório. Deixei a coordenação e hoje os Encontros pela Diversidade é uma rede que se chama Autônomo, e as próprias lideranças assumiram o projeto de levar à frente os Encontros pela Diversidade. Então, hoje chama Rede Encontros pela Diversidade. Está buscando a sua autonomia. Eu acho que esse é o papel da universidade, criar lideranças, criar militância e deixar que esse trabalho vá adiante. Tá? Então, é só para a gente pensar um pouquinho aí nas questões. Tá? Por outro lado, eu queria também trazer para vocês que também nós tivemos muitas lutas internas dentro da universidade para que houvesse um espaço específico dentro da universidade de políticas afirmativas para poder coibir e, ao mesmo tempo, também ter um fluxo de denúncias de assédio, de violência contra a comunidade acadêmica, de alunas. E nós teve uma grande discussão através de uma comissão permanente de equidade de gênero, que foi inicialmente puxada pela professora Ellen, por outras professoras, e também pelas pais e alunas, principalmente muitas alunas envolvidas. E naquela época passou no Conselho Universitário a aprovação de uma secretaria de políticas de equidade de gênero dentro da universidade. Passou pelo consumo. Porém, isso, na verdade, passou pelo consumo, mas não foi para a prática, digamos assim, tá?
E aí se criou, na época, uma transição que nós chamamos, né, e eu trabalhei muito também nessa proposta e tal, junto com a professora Ana Paula, junto com a professora Patrícia, na época a professora Cecília também estava na gestão, a professora Ângela, enfim, todo o grupo, e foi aprovado um comitê executivo de equidade de gênero que se chama CEGEC, tá? Comitê Executivo de Equidade de Gênero. Hoje, funciona como um órgão executivo vinculado diretamente ao gabinete da reitoria, e nós temos, então, 3 servidoras que fazem esse trabalho, que é a Carla, a Regiane e a Maria Weber, que, na verdade, ela hoje também está trabalhando dentro do ciclo comum, mas que tem várias propostas, várias ações dentro da universidade no combate à violência de gênero, e realmente tem feito um papel importante, tem eixos dentro da política de equidade de gênero, tem sido sempre, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, uma luta incessante para que a universidade acolha essas temáticas, que essas temáticas não são secundárias, que essas temáticas dizem respeito às políticas públicas que a própria universidade tem que implementar. E para fechar um pouquinho, né, essa temática, o ano passado a reitoria chamou vários grupos dentro da universidade, inclusive a CEGED, e designou uma comissão para pensar as políticas afirmativas dentro da universidade. Então, eu fui indicada pela própria CEGED por causa do observatório, saiu uma portaria com o nome das pessoas, então sou eu e a professora Ana Paula, da licenciatura, Ana Paula Fonseca, e a Carla e a professora Patrícia, a atual coordenadora do curso de arquitetura, e representamos as pessoas dentro dessa comissão que trabalha com a questão de gênero, para pensar uma política afirmativa dentro da universidade. Nós ainda estamos no início dos trabalhos, tem outros grupos, né, só para vocês terem ideia, tem o grupo indígena, tem o grupo de acessibilidade, tem o grupo da questão dos negros e das negras, né, a questão das cotas, que já é, inclusive, uma demanda, né, que a própria universidade já trabalha com a questão das cotas. Tem também os indígenas, enfim, tem vários grupos ali, e tem também a própria gestão, né? Então, é um fluxo que segue a gestão. Nós estamos ainda organizando os documentos e pensando que esses documentos vai para o consumo e depois vai para as unidades, vai para os institutos. Então, nós estamos retomando os trabalhos agora no mês de março, tá? Enfim, é uma luta realmente muito grande, né, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, de forçar as instituições a ter políticas afirmativas para essas discussões. Fora isso, eu trabalho também, vocês me conhecem, né, essa é a minha área de pesquisa, mas eu não sou só uma professora que pesquisa, eu também tenho militância, tá? Eu já vim da militância antes de ser professora universitária. Então, quando eu fui para a universidade, eu já levei essa militância, porque essas temáticas, elas não são, o acadêmico não é deslocado das lutas que nós precisamos fazer em todos os campos nós estamos atuando. Por quê? Porque a questão do feminismo, a questão da comunidade, da diversidade, nunca foi uma questão apenas da academia. Tá? Nós precisamos entender que é necessário a sociedade incorporar essa dimensão dentro da sua prática de vida e da sua prática de vivência, que é o respeito às diferenças. Por outro lado, nós não podemos esquecer também que nós estamos vivendo um grande retrocesso nessa temática.
tá? Hoje, se você fizer um levantamento, eu fiz isso recentemente para preparar o curso da especialização, eu fiz todo um levantamento de todos os documentos que foram produzidos no MEC, tá? E tem documentos muito bons, sobretudo aí no período onde existia a SECAD, tá? Que era o órgão específico voltado para a questão da diversidade, mas isso foi ainda no governo Lula. Depois, com a chegada já no governo Temer e depois com o governo Bolsonaro, a SECAD desapareceu, não existe mais hoje dentro do MEC, e todos esses documentos voltados para o combate ao preconceito e, ao mesmo tempo, também um trabalho educativo da sociedade, dos estudantes, das estudantes, de incluir a diversidade, está sofrendo um retrocesso imenso, inclusive na última base nacional curricular, né, na chamada BNCC, tá? Desapareceu o conceito de gênero e diversidade, certo? Os documentos estão aí, ainda nos embasam, ainda eu, inclusive, quero retomar todos esses documentos agora na especialização, porque eu vou trabalhar com um grupo de professores e professoras, né? Mas nós estamos sofrendo um retrocesso imenso, porque nós estamos em um governo que realmente quer tirar essas pautas de dentro, principalmente da formação dos professores. Não podemos esquecer também, tá, que a Secretaria da Mulher, né, que tinha inclusive um status de ministério em outros governos, também desapareceu. Então, muitas políticas públicas voltadas para a questão das mulheres hoje não têm espaço, que faz com que o município tenha dificuldade em inserir as verbas para poder implementar essas políticas públicas dentro dos municípios. Então, nós realmente estamos sofrendo um retrocesso nessa temática, mundialmente falando, tá? Na América Latina também, não no Brasil nem se fala, porque nós temos um governo absolutamente misógino, né? Mas também isso está acontecendo mundialmente, tá? Por quê? Porque essa temática sempre foi perigosa, essa temática sempre foi considerada subversiva, no sentido de que é um grupo supostamente minoritário que quer ocupar as esferas de poder, as esferas de equidade, as esferas da educação, quer inserir dentro dos espaços institucionais temáticas que os homens não consideram importantes, tais como cuidado com os filhos, tais como adoecimento da comunidade LGBT, tais como renda mínima para essas comunidades, tais como normativas que possam contribuir que essa comunidade que sempre esteve alijada do conhecimento possa, através das políticas afirmativas, inserir-se nos espaços de poder como é a universidade. Nós tivemos um grande ganho, que foi a lei do nome social, mas nós sabemos que as instituições acabam, muitas vezes, não implementando isso na prática. Exemplo é que o município de Foz do Iguaçu ainda não tem a obrigatoriedade do nome social dentro dos órgãos públicos, tá? O que faz como, por exemplo, uma professora travesti tenha que brigar para que seja respeitado o seu nome social, né? Sendo que isso já é uma lei praticamente antiga, né? Se a gente pensar, desde 2013 já vem sendo trabalhado isso,
e regulamentada, inclusive, pelos órgãos federais. Tá? Foi muito importante nós pensarmos todas essas questões. E, por fim, porque eu também não gostaria aqui de ficar me adentrando muito, ultimamente nós temos recebido muitos casos de denúncias das mulheres, da comunidade LGBT, as travestis, as transexuais, as transgêneros têm colocado mais as suas denúncias, mas ainda falta, por exemplo, só para citar uma política pública, um canal específico para essas pessoas fazerem as suas denúncias, porque nem sempre a pessoa tem coragem de fazer. Há uma relação de poder muito forte dentro das instituições, tá? Mas ainda bem que ultimamente as pessoas têm falado, têm denunciado, mas ao mesmo tempo também tem crescido muito os casos de xenofobia, de racismo, de lesbofobia, de transfobia e de violência de gênero. Então, é sempre um grande desafio. Tá? Recentemente, agora, no ano de 2020, eu tomei uma decisão, tá, junto com outras professoras, que tem a ver com a minha pesquisa, mas não só minha, é sempre uma pesquisa coletiva. Quem me conhece sabe que eu só consigo trabalhar na coletividade, né? Aquela ideia de que quando você puxa uma mulher, você puxa todas, quando você puxa uma travesti, quando você puxa uma lésbica, eu acredito muito nessa irmandade. É, Nós começamos um projeto de fazer as biografias interculturais das mulheres e da comunidade LGBT. E nós descobrimos a primeira médica da fronteira, que é a Marta Schwartz, tá? Ela vem para Porto Iguaçu, e eu acho que a gente foi tomado aí também pela pandemia, né? E aí ela vem para Porto Iguaçu, ela nunca se casou, ainda temos que olhar os documentos, né? O que os documentos vão nos apontar, já tem algumas suspeitas na cabeça, mas ela revolucionou a medicina na região da fronteira. Tá? Então, nós estamos fazendo a biografia dela, está junto a Alessandra, do curso de antropologia, nós temos outras também, outras voluntárias, tá? A Deise e a professora Jorgelina, trabalhando com a questão da língua, porque ela, inclusive, tinha toda uma relação aí com as comunidades locais, tá? Infelizmente, nós fomos tomados pela pandemia, fechou Porto Iguaçu, né? E agora o nosso único caminho de pesquisa é fazer entrevistas, e aí nós estamos procurando essas fontes para a gente conseguir fazer a entrevista. A ideia é continuar com essa série fazendo as biografias dessas mulheres, enfim, mulheres no sentido mais amplo da palavra, né? Reconstruindo a memória dessas pessoas aqui na região de fronteira, tentando sempre trabalhar com Porto Iguaçu, Paraguai e Foz do Iguaçu, que eu acho que é o nosso papel aqui enquanto professores, professoras, estudantes nessa região de fronteira. Esse semestre eu não estou ministrando a disciplina, mas de qualquer modo eu estou nessa pesquisa. O Observatório de Gênero, que tem mais de 20 pessoas envolvidas, está agora com essa chamada pública e continuamos aí na militância também e também nessa comissão das políticas afirmativas. Tá? Então, na verdade, ensino, pesquisa, extensão, militância e acreditando realmente que só o cuidado, só a generosidade é que muda o território que nós estamos inseridos. Não há outro caminho para isso. E principalmente o acolhimento, porque nós estamos na pandemia e esse foi o período que a comunidade LGBT, que a comunidade, que as mulheres mais se sobrecarregaram e, ao mesmo tempo, também tiveram muita dificuldade, por exemplo, para manter seus empregos, para cuidar dos seus filhos. Então, nós temos aí uma comunidade extremamente vulnerável.
nesse momento. Então, realmente é importante nós estarmos articulados aí com políticas públicas de autocuidado na questão do gênero e da diversidade, começando pela universidade, pelos nossos estudantes, pelos nossos estudantes. Então, seria isso. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui para responder. Muito obrigada. Obrigada, Val. Muito obrigada, professora. De fato, é crucial o seu trabalho, toda a sua pesquisa, até mesmo ministrando as aulas. Eu tive a oportunidade, né, por espontânea vontade de fazer optativa, de fato, eu aprendi muito, né, a gente aprende desde as primeiras ondas do feminismo nos Estados Unidos, a gente estuda feminismo indígena, a gente estuda teoria queer, a gente tem esse trabalho primordial de fazer as aulas públicas, né, que é tão importante, esse trabalho com o coletivo, onde a gente pôde trazer essa vestígia da cidade de Foz do Iguaçu para dentro da universidade, saber da realidade que é a rua, saber da realidade que é, né, o mundo acadêmico, as teorias. De fato, eu super recomendo também, né, essa disciplina, né, que a professora oferta e trabalha muito bem. De fato, queria agradecer, professora, por sua participação na nossa semana de recepção dos calores de LANC do ano de 2021. Agradecer mais uma vez imensamente por todos os seus esforços, né, por trabalhar, por trazer à tona essa temática urgente e necessária, né, para a gente compreender as violências que atravessam o nosso corpo em relação ao gênero, diversidade sexual, né, e dizer também que os futuros mediadores, né, as futuras mediadoras, né, que possam compreender que a universidade, graças à professora e também a outras muitas pessoas, né, trabalham, se desenvolvem nessas temáticas de pesquisa, né, de atuação, seja na sociedade, com projetos de extensão, mas que a gente tem esse aporte, esse trabalho maravilhoso, né, de estudar, se aprofundar mais na questão de gênero e diversidade sexual, que, né, nos foi tirado aí. É engraçado porque estudar essa disciplina, estudar a questão de gênero com o território latino-americano também estudo é muito, né? É muito incrível, assim, maravilhoso de compreender de fato, né? A raiz das opressões, enfim. Que boa sorte, boa fortuna de fazer parte dessa universidade, ter essas pessoas ao nosso lado. Assim que muito obrigado, professora, e obrigado a quem esteve presente de maneira síncrona, né? Assíncrona, síncrona, assistindo pelo menos. Eu sempre me confundo, mas é isso, obrigada. Obrigada, Val. Você está muito bonita, está linda, tá... Nossa, seu batom diz muito sobre você. Obrigada a vocês. Eu só quero agradecer. Eu acho que vocês estão de parabéns. E é isso, tá? Onde nós estivermos, nós temos que incluir essa pauta. Sempre, em todos os lugares. Obrigada pelos elogios, mas eu quero dizer que nós estamos juntas, né? Nós estamos juntas fazendo essa diferença onde nós estivermos. E eu não falei uma questão. O colonialismo está aí para nos oprimir, né? Mas nós estamos aí também, como diz o Quijano, certo? E a Rita Segato, que eu não falei, que é muito importante, que são os nossos pensadores da descolonização, para descolonizar os corpos, para descolonizar a academia, para descolonizar todas as práticas sociais. E eu acho que essa proposta aqui de vocês tem a ver com isso, com essa decolonialidade do poder, do saber e dos corpos. Obrigada por tudo, parabéns pela iniciativa e quem tiver interesse, inclusive, se juntar aos projetos, se sintam à vontade também, estão convidados. Obrigada.